Senhoras e senhores, boa tarde. Teólogo, escritor e professor universitário, expoente da teologia da libertação no Brasil, autor de mais de 60 livros nas áreas de teologia, ecologia, espiritualidade, filosofia, antropologia e mística. Leonardo Boff vem a esta casa com a missão de palestrar sobre o tema A Cidade, Democracia, Sustentabilidade e Utopia. E não temos dúvidas que os senhores e as senhoras presentes sairão deste plenário diferentes da forma como chegaram, pois o que o senhor de cabelos brancos, olhar sereno, mais sabe fazer é provocar a reflexão. Para dar início aos trabalhos, convidamos para compor a mesa a presidente da Câmara, vereadora Amélia Naomi. Convidamos também o senhor prefeito Carlinhos Almeida. Convidamos também o secretário de Educação, Célio Chaves. Convidamos também o vereador Ciborgue. Convidamos também a vereadora Grácias Leiva de Monteiro Lobato e vereador Jofre Neto de Taubaté. Convidamos também o nosso palestrante, o teólogo e escritor Leonardo Boff. Antes de chamarmos os vereadores, as vereadoras Juliana Fraga e doutora Ângela Guaragnin, gostaríamos de passar a palavra para o secretário de Educação, Célio Chaves. Gente, eu vou ser telegráfico aqui, o Carlinhos acabou de falar ali, porque ele tem que sair depois para ir para Petrópolis, o Leonardo, então vai ser demorada a viagem. E só registrar o seguinte, que a importância dessa atividade que a gente trouxe o Leonardo para fazer a formação dos nossos professores, e a Amélia veio conversar comigo sobre a importância da gente aproveitar essa oportunidade e poder abrir um debate com a nossa cidade, com a comunidade. Então, a gente conversou e o Leonardo generosamente se dispôs a abrir mão de uma atividade que ele iria fazer com os professores, com os funcionários da secretaria, para que a gente pudesse fazer essa atividade mais ampla com a cidade. Quero agradecer aqui aos professores que estão aqui hoje, que ontem estavam trabalhando na nossa formação, não puderam assistir a palestra lá na PIB. Então, acho que essa é uma boa oportunidade e agradecer o trabalho de todos que estão nos ajudando nesse processo de formação na educação e nessa vinda aqui do professor Leonardo, e dizer que vamos ouvir a palestra aqui. Obrigado. Queria convidar para compor a mesa a doutora Ângela. Se tiver mais algum vereador ou vereadora... Juliana Fraga, já chamei 3 vezes. Vou passar a palavra já para o prefeito municipal para fazer os seus cumprimentos. Eu pedi ao Célio que fosse telegráfico, e eu pretendo ser também, porque o professor Leonardo Boff precisa sair, acho que em torno de 4 horas, 4 e pouco, e eu acho que o que é importante hoje aqui é aproveitar a sua presença, suas reflexões e o diálogo com ele. Quero agradecer a sua presença na nossa cidade, a disposição de fazer essa atividade e também de ter participado da abertura do ano letivo das nossas escolas municipais. O professor Leonardo Boff conversou com nossos professores, diretores, orientadores, e falou muita coisa. E o que realmente me marcou, e acho que marcou a todos que estavam lá, foi a sua reflexão de que a escola, além de ensinar, transmitindo conteúdos,
ela deve cuidar das pessoas, cuidar da comunidade, cuidar do planeta. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Quero, inclusive, aqui agradecer, que recebi aqui, vou ler, viu, Leonardo, com bastante carinho, o livro que recebi de você, O Cuidado Necessário, onde ele me recomenda aqui um cuidado especial. Ele diz o seguinte: Carlinhos, política é um gesto amoroso para com o povo e para com o que é de todos. Leonardo Boff. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco. Bom, eu gostaria de cumprimentar aqui, nós temos o nosso plenário, o Padre Bernardo, vigário da Paróquia Espírito Santo, Padre Afonso, da Paróquia São José, de Jacareí, obrigada pela presença. Nós temos várias lideranças, representantes da POSP de São José, de Jacareí, de Caçapava. Cumprimentar o meu amigo Wilson Cabral, professor do ITA, ambientalista, que está aqui assistindo junto com a gente, e várias outras lideranças. Eu quero dizer que a Câmara Municipal tem muito orgulho, é uma honra enorme receber Leonardo Boff aqui em São José dos Campos. Ele já esteve aqui, acho que foi o ano retrasado, na discussão da cidade, no SESC, e, novamente, depois que eu vi no SESC, vi também lá no Fórum Social Mundial, na discussão da Carta da Terra. Ele estava também o Frei Beto junto na mesa, Marina Silva, vários outros. Bom, mas gostaria aqui, então, de passar também a palavra para o Leonardo Boff. Queria também dizer a todos os secretários aqui que, em nome da Silvia Sato, todos se sintam representados, economizando as palavras. Então, queria também agradecer e cumprimentar a Márcia, companheira do Leonardo Boff, que esteve aqui desde o primeiro dia, está ali junto, companheira militante e uma aguerrida mulher. Parabéns. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu estou admirado que tenha tanta gente aqui. Eu sou irmão do Papai Noel, maneira que sempre atrai crianças e idosos. Mas eu quero saudar o prefeito, o Carlinhos, que está, no meu modo de ver, está vivendo ideais políticos que estão escritos aí nesse livro, O Cuidado Necessário. E saudar também o Célio, que é o secretário da Cultura, de Educação, e a Amélia, que preside essa casa. É importantíssimo que uma mulher presida a casa. Que devemos mais e mais que promover as mulheres, porque mais do que nós homens, elas sabem o que é a vida e como é que são as ameaças que pesam sobre a vida e como podemos sair dessa crise. Eu queria fazer uma reflexão que talvez vai um pouco além do tema que foi apresentado, porque eu vejo que nós estamos no coração de um complexo de crises que atinge a humanidade inteira e que nós estamos, por isso a crise é grave, estamos numa situação de que não sabemos para onde vamos. Então, há muita confusão, muita busca e, ao mesmo tempo, criatividade que vem debaixo de pessoas que sofrem os efeitos pesados dessa crise e que, por força da luta da vida, vão buscando caminhos novos que podem ser promissores para toda a humanidade. Já Einstein dizia que o pensamento que criou a crise não pode ser o mesmo que nos tira da crise. Então, nós temos que pensar diferente.
Porque a pior coisa que pode acontecer é não fazermos nada, porque aí sim iríamos em encontro talvez do pior. E a gravidade da crise, que ela antes se realizava na periferia do mundo, ela atingia o coração do mundo. Aqueles países ricos, opulentos, do norte, na Europa, nos Estados Unidos, eles estão sentindo mais profundamente do que nós os efeitos deletérios dessa crise. Então, nós temos que pensar caminhos de saída. E como a situação é global, ela no fundo atinge a cada um de nós, e nós temos que participar dessa busca, as cidades, as pessoas, os educadores especialmente, prepararmos-nos para grandes transformações que virão pelo efeito da própria Terra, que está num processo de buscando um novo equilíbrio que ela já perdeu, e da humanidade que precisa sair da crise para garantir o seu futuro. Porque nós chegamos numa situação como nunca houve antes na história, que nós podemos liquidar, destruir a nossa própria espécie. Nós criamos uma máquina de morte, construída, montada, estocada, que ela pode eliminar por 25 formas diferentes toda a vida humana. Isso nunca ocorreu antes na história. E também nunca ocorreu antes na história que a Terra se mostra cada vez mais vulnerável e doente. Por isso, o aquecimento global é uma resposta da Terra, é a febre que a Terra tem, e nós precisamos buscar os sintomas que levam a ter essa febre, para que essa febre não se transforme numa doença mortal. Então, nós hoje temos isso diferente das outras gerações, que elas consideravam a Terra como um baú de recursos inesgotável. Nós agora encostamos nos limites da Terra. Encostamos nos limites dos bens e serviços que ela sempre oferece a toda a humanidade. Ela precisa de 1 ano e meio para repor aquilo que nós tiramos dela durante 1 ano. Então significa a Terra se tornou insustentável. Não consegue se reproduzir. Então, se nós quisermos aprofundar um pouco mais a questão, devemos dizer que se trata de uma crise de civilização. Significa o modo de viver nosso, de habitar o planeta, o modo de produzir, consumir, tratar os nossos dejetos, já não dão conta dos problemas que foram criados. Então, esse modelo de civilização, ele atingiu a sua culminância. Ele deu tudo de bom que podia ter dado, mas esgotou a sua energia interna. É como uma árvore frutífera, uma macieira, uma laranjeira, que chega ao seu ponto, ela dá uma grande florada e morre. Nós estamos numa situação parecida. Então, a crise nos exige bebermos de outras fontes, que não sejam aquelas que nós sempre bebíamos. E o eixo central dessa crise reside no fato de que o modelo que já há 4 séculos foi projetado para toda a humanidade, de nós nos desenvolvermos de forma ilimitada e crescente, esse modelo já não consegue mais ser levado avante. Porque ele partia de 2 pressupostos. Do infinito dos recursos da Terra, podíamos tirar sempre, ela sempre tinha, e o infinito do progresso para o futuro sem limites. Ocorre que esses 2 pressupostos são ilusórios. A Terra é finita, pequena, doente, recursos limitados, muitos deles não renováveis. Não dá mais para tirar dela. Isso é o grande problema do sistema capitalista, que ele precisa de recursos e a Terra para se reproduzir.
não consegue mais se reproduzir. Então, ele deixa o campo da produção material, do investimento, do capital concreto, passa para o capital especulativo, capital virtual, que são papéis, mas não realidade. E o segundo, nós não podemos ir infinitamente na mesma direção para frente, porque se hoje nós quiséssemos socializar, democratizar o tipo de sociedade que temos para toda a humanidade, nós precisaríamos de 3 terras semelhantes a essa. E só temos essa, não temos outra. Então, efetivamente, não dá para levar avante esse tipo de civilização. Ela chegou a um ponto de acumular tanta riqueza de um lado, imensa pobreza do outro, que ela se tornou irracional. Os últimos dados do maior centro de pesquisa, que está na Suíça, de pesquisa tecnológica, que rivaliza com o MIT dos Estados Unidos, fizeram no ano passado uma grande pesquisa como funcionam as corporações mundiais, essas que efetivamente têm poder. Então, chegaram ao dado que 783 pessoas, não corporações, controlam 80% de todos os capitais mundiais. E eles que pressionam os governos, decidem, vamos investir lá, não vamos investir, pressionam as políticas, e os governos, mais ou menos, têm que se submeter à lógica que eles apontam. Há 2 semanas, a Oxfam, que é uma das maiores ONGs inglesas, fez uma grande pesquisa sobre a desigualdade mundial. Enviou os dados para os super ricos em Davos. E um dado escandaloso lá mostra que 82 pessoas têm tanta riqueza quanto 3,2 milhões, ou 3 bilhões e 200 milhões de habitantes. Então, isso é irracional. Um sistema que produz isso não é mais humano. Então, não dá mais para ser levado avante. A crise nossa é que nós não temos alternativas imediatas. O velho não acaba de morrer e o novo não acaba de nascer. O novo está um pouco por todas as partes do mundo, estão se buscando saídas. E o lugar onde se manifesta mais isso são os fóruns sociais mundiais, onde vêm as pessoas do mundo inteiro, não tanto para ouvir conferências, mas para trocar experiências, para como tratar as águas, como manter as florestas, como segurar as sementes, como produzir de uma forma mais econômica, trocar experiência a nível mundial. E aí se mostra que por todos os lados se buscam caminhos alternativos a isso, onde o centro não é o desenvolvimento, o crescimento econômico, medido pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, mas o centro é a vida do planeta Terra, entendida como um superorganismo vivo, Gaia, a comunidade de vida, todos os demais seres vivos, porque a Terra não produzia só nós, produzia todos os demais seres vivos, as plantas, os animais, os pássaros. E a vida humana, e a economia e a política a serviço da vida. Então, uma civilização biocentrada, centrada na vida. Hoje, é tudo centrado na economia. Aquilo que se chama a grande transformação, já denunciada em 1944 por um grande historiador da economia e filósofo, Karl Polanyi, um húngaro norte-americano, que escreveu o livro A Grande Transformação. Na época, ninguém deu importância ao livro. Hoje, talvez seja um dos livros mais lidos, que nos Estados Unidos acusam o Papa Francisco de ter lido e seguido as lições de Karl Polanyi. Porque Karl Polanyi mostra isso, em que reside a grande transformação. Reside no seguinte, que havia uma sociedade com mercado, e é normal e sempre houve, essa sociedade se transformou numa sociedade só de mercado. Então, tudo virou mercadoria. Tudo é colocado no mercado. Desde o sexo, da Santíssima Trindade, o que for, com tudo se pode ganhar dinheiro.
E a nossa sociedade é uma sociedade mercantil. E a lógica dessa economia e dessa sociedade de mercado é a competição, a concorrência, sem nenhuma colaboração, sem nenhuma capacidade de solidariedade uns com os outros. Por isso que torna grave a situação. A disputa enorme, de guerras entre as grandes corporações, faz com que se cinda a humanidade de cima a baixo, entre pouquíssimos ricos e as multidões de pobres e miseráveis, e uma faixa grande de classe média europeia e norte-americana, que entrou numa profunda crise, não consegue manter o status que sempre tiveram. Então, o resultado disso é que nós temos que pensar com uma nova visão a realidade. E aqui eu acho que temos que ser realistas. Por um lado, ter o pé no sistema, porque temos que viver, e se transformarmos tudo, seria um caos social de proporções inimagináveis. Então temos que ter um pé no velho sistema, garantir a nossa vida, nossas famílias, nossas cidades, e simultaneamente um pé no novo, naquilo que promete uma alternativa e permite à humanidade caminhar numa direção diferente. Se nós não fizermos esse equilíbrio, por isso temos duas pernas, uma no velho e outra no novo, nós podemos repetir o mesmo, e aí sim, como diz Krugman, no Prêmio Nobel da Economia, nós podemos conhecer aquilo que ocorreu há 67 mil anos atrás, podemos conhecer o mesmo destino dos dinossauros, que é o desaparecimento da espécie humana. Então nós temos que evitar isso, e temos condições de fazê-lo. Por isso, a alternativa tem que ter um outro olhar sobre a realidade. Se antes se pensava a Terra como uma coisa morta, sem propósito, como um armazém de recursos onde a gente tira coisas, agora a gente tem que pensar aquilo que já tem pelo menos 70 anos de reflexão mundial, da nova cosmologia, da nova biologia, da astrofísica. Diz a Terra não é isso que a gente imaginava, algo morto. A Terra não, a Terra é viva. É a visão dos astronautas, que quando estão lá na Lua, nas suas naves espaciais, olham para a Terra e dizem: ela é pequenininha, cabe na palma de nossa mão, a escondemos atrás de nosso polegar, mas ela é irradiante, porque tudo que é importante, saudável, sagrado, está lá naquela Terra. E ela está ameaçada. E daqui de cima não há diferença entre Terra e humanidade. É uma coisa só, Terra e humanidade. Então, a partir dos anos 70, ficou claro para a comunidade científica que a Terra é viva. Aquilo que as culturas originárias, os povos antigos diziam, que chamavam a Terra de Grande Mãe, Pachamama, Magna Mater, isso não é mitologia. Hoje é ciência. A Terra, chamada Gaia, Gaia é o nome grego para Terra viva, que ela é um superorganismo vivo que articula o físico, o químico, o biológico, de tal maneira que ela sempre produz vida. Há milhões de anos, sempre ela tem 21% de oxigênio. Se ela caísse a 15, nós desmaiaríamos. Se subisse a 30, não podíamos acender um fósforo que queimaria tudo. Há milhões e milhões de anos, o sal dos oceanos é 4,3. Se subisse a 6, não haveria vida nos oceanos. E se descesse mais, ou subisse mais a 6, ou 7, ou a 3 abaixo, seria como no Mar Morto. Não haveria vida. E os oceanos regulam os climas, regulam pelas algas todos os sistemas de chuva, de seca, de equilíbrio das águas no planeta. E assim, cada elemento estudado por esses cientistas mostra que, efetivamente, a Terra é um superorganismo vivo. E que nós, seres humanos, somos aquela porção da Terra que, num grau avançado da sua evolução e complexidade, começou a pensar, a sentir, a amar. Portanto, nós somos terra que sente, pensa, ama, e não sem sentido que
Homem vem de humus, terra fértil, e que Adão, biblicamente em hebraico, significa o filho e a filha da terra fértil, da Adamá. Adão significa isso. Nós somos terra. Ocorre que nós nos exilamos da terra. Nós nos colocamos em cima como quem domina, quando devíamos estar junto dela, como o capítulo 2 do Gênesis diz, o ser humano é colocado no paraíso terrenal, na terra, para cuidar da terra, para guardar a fertilidade e a vitalidade das plantas e dos solos. Nós não fazemos isso. Esse grande biólogo, Edward Wilson, o maior biólogo vivo, que criou a palavra biodiversidade, no seu último livro, que está em português, O Futuro da Vida, ele diz: o ser humano se transformou numa força geofísica destrutiva da Terra. Ele transformou o paraíso terrenal num açougue. E nós nos transformamos no Satã da Terra, e não no anjo bom. Diz, ou nós nos unimos juntos para preservar a vida, ou nós chegaremos tarde. Então, esse quadro, ele é dramático. Então, nós temos que ter outro olhar. Pensar a Terra como viva, nós como filhos e filhas da Terra, a própria Terra que pensa e sente, que é a visão dos astronautas, e perguntar qual é a nossa missão no conjunto dos seres. Nós somos criados para ser aqueles que são os guardiães, que são os cuidadores, os cultivadores da Terra, que cuidam para que todas as coisas se mantenham juntas, cresçam juntas e todos os seres possam conviver de forma pacífica e que organizemos de tal maneira a nossa produção e a distribuição que todos tenham o suficiente e o decente para viver. Nós não estamos fazendo isso. Hoje há 1.200 bilhões de famintos. Em 2008 eram 860 milhões. Com a crise mundial subiu para mais de 1 bilhão. Então, o que tem de sofrimento atrás é uma paixão de Cristo que tem mais estações do que aquelas do Filho do Homem quando esteve entre nós. E como o Papa Francisco criticava, estando lá em Lampedusa, vendo aqueles africanos desesperados chegando da África, diz, nós organizamos uma globalização da insensibilidade. O maior pecado nosso humano, que nós nos sentimos a dor do outro e não sabemos sequer chorar. Chorar sobre a morte e o sofrimento dos demais. Então significa, nós nos desumanizamos. Perdemos o nosso status de humanos que sentem, que vibram, que se colocam no lugar do outro e sentem o sofrimento do outro, estendem a mão, oferecem o ombro. Não fazemos. É a guerra de todos contra todos, um extremo individualismo, como disse, a acumulação de um lado, pobreza do outro. Isso criou dois tipos de injustiça. Primeiro, uma injustiça social, e essa que eu estava falando. E a segunda, uma injustiça ecológica, uma agressão sistemática a todos os ecossistemas. Agredimos a terra nos solos, nos subsolos, no mar, no ar, em todos os cantos, de tal maneira que a terra hoje está num processo de caos. Caos significa que ela perdeu o equilíbrio. E ela está buscando o equilíbrio. E a busca do equilíbrio é erguer a sua temperatura. E estamos lutando para que ela se estabilize a 2 graus. Porque se ela chegar a 4, 5 graus, torna a vida quase impossível. O último grande relatório da comunidade científica norte-americana, enviado primeiro em Cancún, depois aqui na Rio+20, para que os chefes de Estado tivessem dados empíricos, científicos, para poder tomar decisões, o resultado dessa comunidade, não de um outro cientista, a comunidade científica norte-americana, dizia o seguinte, devemos chamar a atenção a todos os decision makers, aqueles que tomam decisões, aos políticos, que tomem seriamente medidas já agora, porque se nós não tomarmos, em 15, 20 anos, nós vamos conhecer o aquecimento abrupto. O
Aquecimento abrupto significa que a Terra, de repente, em 3 a 4 anos, passa a 5 a 6 graus Celsius. E aí dizem como advertência, com esse tipo de temperatura, nenhuma forma de vida que nós conhecemos vai subsistir. E a espécie humana, porque tem tecnologia e inteligência, vai criar oásis e ilhas de salvação para alguns milhares, ou quem sabe poucos milhões se salvarem, grande parte da humanidade desaparece junto. Então, são coisas graves. E eu mesmo participando, aí era representante do nosso governo aí nesse debate do aquecimento, não deram a mínima importância. Por quê? Porque a grande preocupação era como salvar nossos negócios. Tanto assim que não se chegou até hoje a nenhuma convergência, a nenhum fundo para poder combater o aquecimento global, oferecer tecnologias para os países pobres, financiamento para que eles possam tomar medidas. Absolutamente não se criou nada até hoje. Porque todos estão interessados em salvar as suas economias e manter o seu nível de bem-estar. Seguindo nessa lógica, efetivamente nós vamos ao encontro, quem sabe, de um Armagedão ecológico-social, isto é, de uma grande crise ecológica social. Mas como nós temos consciência, e eu mesmo, como alguém que vive falando, sinto até um dever ético de falar essas coisas incômodas, para despertar as consciências. Não gostaria de consolar ninguém, pelo contrário, gostaria de infundir angústia, porque, como Kierkegaard, que estudou muito a angústia, diz: a angústia, ela mobiliza as pessoas, tira as pessoas da inércia, obriga elas a falarem, lerem, mudarem. O que nós precisamos hoje é isso. Despertar, porque se nós não despertarmos, vão viver como nos tempos de Noé, que ele advertia: gente, vai chegar a grande tempestade e o dilúvio, e todo mundo ria, casavam e davam-se a casar e faziam festas, e de repente veio o dilúvio e quase ninguém se salvou. Só que dessa vez há uma diferença. Não há uma arca de Noé que salve alguns e deixa perecer os outros. Ou nos salvamos todos, ou morremos todos. Então é nesse quadro de fundo que cabe falar o que é a sustentabilidade. Quais princípios e valores que nós precisamos desenvolver para ter uma base de esperança, que seja operativa, que nos dê uma orientação de que por aqui vai o caminho. Eu creio que devemos ter uma visão mais ampla, que já falei aqui, da Terra, como ser vivo, e nós, filhos e filhas da Terra, nossa missão. E eu vejo que são 4 princípios e 4 virtudes que são fundamentais se nós quisermos encontrar um caminho alternativo. E esses princípios não devem ser coisa saída do gabinete, da inteligência de algum iluminado. Tem que ser algo que nasce debaixo da realidade, onde todo mundo pode entender e pode logo pôr em prática. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio, é o princípio da sustentabilidade. Talvez é uma das palavras mais ideológicas que tem, hoje é a sustentabilidade. Eu até, em função da Rio Mais 20, escrevi esse livrinho, Sustentabilidade, o que é e o que não é. Fundamentalmente, sustentabilidade significa garantir que todos os seres, mas não só os seres vivos, a Terra, todos os seres, possam se manter, possam se reproduzir pelo desgaste que eles sofrem e possam coevoluir, continuar no processo, já que estamos há 13,7 bilhões de anos evoluindo. E estamos dentro desse processo que vai para além de nós. Então, a sustentabilidade hoje nos mostra que o sistema que nós temos de vida, que é organizar uma sociedade com que seja economicamente viável, que seja politicamente justa, que seja ecologicamente responsável, nós não realizamos nenhum desses princípios. Uma economia absolutamente injusta, uma sociedade absolutamente dilacerada,
e um processo de ecologia que está colocando num estresse tremendo todos os ecossistemas, pela deflorestação, pela contaminação das águas, pelos solos. Então, esse tripé que sustenta o conceito normal de sustentabilidade não se aplica. Inclusive, desenvolvimento sustentável, que é o eixo, que é o grande sonho de todas as sociedades, são dois termos contraditórios, porque o desenvolvimento vem da economia capitalista, que é linear, tem que crescer cada ano, e ai daquele país que não cresce no seu PIB. Então, é um crescimento linear. A pergunta é, a Terra aguenta isso? Os ecossistemas suportam isso? A água é suficiente para todos? E a ecologia vem do campo da biologia, ou a sustentabilidade vem do campo da biologia, vem do campo da ecologia, vem do campo das assim chamadas ciências da Terra e da vida, onde tudo é circular, onde tudo é interdependente, onde todos se ajudam mutuamente para que todos possam existir. Então é o equilíbrio. Outro é o desequilíbrio, é a concorrência, é o ganha-perde. Aqui na outra é a inclusão, é a colaboração, é o ganha-ganha. Então, colocar esses dois termos juntos, eles não funcionam. Por isso que esse texto importante da Rio 92, onde 68 prêmios Nobéis de várias áreas do saber deixaram uma carta, dizendo que a espécie humana e a natureza estão em rota de colisão. E essa colisão poderá afetar tão profundamente a natureza que vai afetar a base físico-química da nossa subsistência. Então, devemos evitar essa colisão se queremos garantir um futuro de esperança para a nossa vida e para todas as formas de vida. Então, essa advertência é séria. Aí, então, a sustentabilidade é aquela ação, aquela capacidade em todos os campos, seja na cidade, seja na educação, seja na empresa, é permitir que ela possa se reproduzir, primeiro se manter, se reproduzir, possa atender às demandas humanas da nossa e da futura geração, e possa, ao mesmo tempo, garantir o capital natural, sem empobrecê-lo, antes enriquecê-lo para passá-lo adiante para os filhos e netos que também têm direito a uma terra habitável, a uma água potável, a um ar respirável. Então, a sustentabilidade não é só do desenvolvimento. Primeiro, garantir que a terra seja sustentável. Garantir que os ecossistemas possam se reproduzir e se manter. Garantir que uma cidade seja sustentável. O que significa uma cidade sustentável? Significa uma cidade que, com os meios e serviços, com os recursos que ela tem, com os recursos dos ecossistemas daquela região, em termos de águas, em termos de riqueza, em termos de fertilidade de solos, em termos de meios de vida, que ela possa ser de tal maneira gestionada que atenda às necessidades fundamentais de toda a população, que possa diminuir a níveis suportáveis a pobreza, que permita a mais ampla participação possível das pessoas para que todo mundo possa se sentir dentro e não marginalizado, que possa garantir o suficiente e o decente para todo mundo, mas não só para nós, porque não queremos ser antropocêntricos, mas para toda a comunidade de vida. Isto é, para as plantas, para os jardins, para as águas, para as montanhas que nos cercam, para as florestas que aqui estão, cuidar delas também. E por isso a democracia não pode ser só uma democracia social, humana, participativa. Tem que ser uma democracia sociocósmica. Hoje é uma grande discussão, e na ONU até foi aprovado isso, os direitos da natureza, os direitos da Mãe Terra. Eu mesmo participei de uma sessão da ONU, e me coube de fazer o discurso, junto com Evo Morales, principal, de chamar o dia 22 de abril, não mais o dia da Terra, mas o dia da Mãe Terra. E esse projeto era velho, circulava há muito tempo aí.
mas era sempre rejeitado. Isso é coisa de índio, é coisa de gente da mitologia, coisa do passado. Mas com os desastres que aconteceram na humanidade nos últimos anos, todo mundo ficou perplexo e começaram a discutir essa temática. E houve a discussão ampla na ONU. E nós fomos na última sessão de votação. O Evo Morales fez um discurso extremamente impactante, dizendo: eu, representante dos humildes povos da terra, venho de joelhos pedir aos vocês, representantes de todos os povos, 192, que tratem com carinho a Pachamama, nossa mãe, porque ela está muito doente. Aí ele fez uma pausa e disse: ou nós superamos a voracidade capitalista, ou então a Mãe Terra vai ficar doente e poderá desaparecer. E fez uma enorme pausa e olhou, porque é em semicírculo, olhou para aquele mundo todo capitalista, sabe? E disse: o século XX foi o século dos direitos humanos, pessoais e sociais. O século XXI será um século dos direitos da natureza, dos direitos dos animais, dos direitos da Mãe Terra. E fez o elenco dos direitos da Terra. E eu fiz o meu discurso, da parte mais científica, ética, fiz o melhor que pude, mas o único argumento que venceu, porque aplaudiram, quando eu disse: terra, a gente pode cavar, pode comprar, pode vender, pode fazer qualquer coisa. Agora, mãe, a gente não compra, a gente não vende, a gente não trata como quer. Então, disse assim: devemos tratar a terra como mãe. E, de fato, aprovamos com unanimidade, de tal forma que o dia 22 de abril, que é será o dia da Mãe Terra, e nós, os seus filhos. E eu fiz um desafio ao Ban Ki-moon, o secretário da ONU, porque em cima uma cúpula vazia, eu disse: senhor secretário, agora que vão fazer a reforma da ONU, coloque lá em cima um globo terrestre, desses belíssimos que a gente vê, que as naves espaciais tiram fotografias. E quando vocês não souberem as soluções para os problemas que têm, invoquem a Mãe Terra. Ela vai inspirar a vocês os melhores caminhos. E ele prometeu que ia fazer, daqui a pouco eu vou lá ver se ele fez ou não. Então, eu acho, o primeiro princípio, a sustentabilidade, garantir que as coisas se mantenham e possam evoluir. Segundo, a sustentabilidade não se realiza se nós não introduzirmos o segundo princípio, que é o cuidado com todas as coisas. A sustentabilidade é uma coisa mais racional, usar racionalmente os bens e serviços que temos. O cuidado é a maneira como fazer, para que tudo possa ser tratado sem violência, sem destruição, que todos possam ser incluídos. E o cuidado com uma relação boa para com a realidade, não agressiva. O cuidado é aquilo que as mães fundamentalmente têm. Eu diria mais, que é a dimensão feminina no homem e na mulher. Porque uma outra dimensão masculina agride, abre caminhos e precisa abrir estradas e inventar coisas. É importante isso. Mas mais importante hoje é termos esse cuidado, essa sensibilidade, essa percepção do sofrimento da natureza e das pessoas, e estender a mão para levantá-las e ter aquela carícia essencial que consola e dá aconchego e paz e esperança. Então nós temos que introduzir o cuidado em todas as relações, cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas relações, cuidar das águas, cuidar do lixo, cuidar das cidades, das nossas praças, da forma como construímos as casas, dividimos os espaços. Esse cuidado é fundamental, sem a qual a sustentabilidade fica fria, fica rígida. E um terceiro princípio, que é o princípio da cooperação. Hoje, o que rege o mercado e a economia não é a cooperação, é a concorrência e a competição de todos contra todos. E só um vence. E nós sabemos que a lógica fundamental do universo é a cooperação de todos com todos. Isso todos os astrofísicos e cosmólogos nos dizem. A solidariedade de todos os seres, porque todos são interdependentes uns com os outros. Todos cooperam, até para o mais fraquinho,
poder sobreviver e ter a sua mensagem a dizer no mundo, mesmo que morra antes. E nós temos o cuidado e a compaixão de socorrer os vulneráveis. Então, a cooperação é um dado fundamental da existência humana. Quando nossos ancestrais, antropóides, iam à caça buscar frutas ou animais, não comiam cada um para si, como fazem os animais. Eles traziam tudo que recolhiam para o grupo e dividiam fraternalmente entre eles, cooperativamente, começando com os mais jovens, com os mais idosos. Então, foi a cooperação que nos permitiu dar o salto da animalidade à humanidade. E aquilo que foi verdadeiro ontem é verdadeiro hoje. O grande crime hoje da humanidade é falta de cooperação, solidariedade. O Betinho, muitas vezes nós demos palestras juntos nesse país, ele sempre repetia isso. A crise principal da humanidade não é econômica, não é política, não é religiosa, não é espiritual. A maior crise da humanidade é falta de sensibilidade, falta de cooperação. Nós não sentimos a dor do outro, não vamos ao encontro deles. Se nós temos essa sensibilidade, nós cooperamos, nós nos movemos, vamos ao encontro. Então, a cooperação hoje é fundamental e é a base de qualquer democracia que se honre no seu nome, porque ela supõe fundamentalmente a igualdade de todos os cidadãos e que todos sejam cooperativos, participem, que ninguém seja excluído. Então, é difícil para nós, um país desigual como o nosso, um dos mais desiguais do mundo, criar uma verdadeira democracia. Em grande parte é uma farsa, é retórica, porque grande parte é excluída. Daí a luta que vem de baixo por uma democracia não só delegatícia e representativa, mas uma democracia participativa, onde os movimentos sociais, os grupos se organizam, pressionam o poder público, usam os meios, os caminhos sociais, os instrumentos de comunicação via internet, as redes, etc., para criar uma nova consciência, uma nova exigência de participação. Significa um novo tipo de democracia, que seja real, que tenha como base essa vontade de participação dos seus cidadãos. Então, talvez o sentido profundo das manifestações de junho do ano passado, e mesmo dos rolezinhos, é dizer, nós estamos aqui, nós existimos, nós queremos participar, não somos... Não somos animais famintos que se saciam com a Bolsa Família. Nós temos outra, é importante saciar essa fome, mas temos outras fomes. Temos fomes de cultura, temos fomes de educação, fomes de lazer para todos, fome de um transporte mais digno, que não gaste tanto o tempo de vida nosso. Fome de mais humanidade, estão reclamando isso. Então, essa onda que vem de baixo é extremamente sadia. Lógico, tudo que é sadio pode ficar doente, então há excessos. Mas toda doença remete para a saúde. O núcleo central é são. Nós precisamos refundar o nosso país, refundá-lo nas bases da participação popular, de uma nova consciência de cidadania, onde todos querem participar e sentir-se envolvidos dentro. Isso é a cooperação. Aquilo que mais falta na sociedade de hoje. E um quarto princípio, então, sustentabilidade, cuidado, cooperação, responsabilidade universal. Significa responsabilidade, dar-se conta dos efeitos das ações que eu posso colocar. Nós não podemos meter fogo por aí, porque aumenta o aquecimento. Sequer podemos fazer as guerras como antigamente, porque as guerras são tão destrutivas que acabam com a humanidade. Os Estados Unidos podem fazer uma guerra de vergonha contra o Iraque, mas não pode fazer contra o Paquistão, que tem armas de destruição em massa. Então, muita coisa nós não podemos fazer. Não podemos mexer tanto no código genético com os transgênicos, porque não sabemos as consequências que isso vai dar na flora do nosso
intestino, na combinação com os trilhões de bactérias que vivem dentro de nós. Como é que fica o futuro da humanidade? Temos que ter cuidado, porque não conhecemos os efeitos. Então, a responsabilidade universal significa todo mundo fica comprometido em garantir o futuro do planeta Terra como uma casa comum, que seja habitável, e para todo mundo, e também para os animais e plantas. E daí cuidar da forma como tratamos as florestas, como tratamos os solos, como tratamos as águas, porque se nós não cuidarmos disso, vamos contaminando e afetando o nosso capital de vida e podemos criar um grande impasse para a humanidade. Então, além de 4 princípios, eu vejo 4 virtudes que são importantes para um outro tipo de sociedade que está dentro das possibilidades humanas. Primeiro é a hospitalidade. Hospitalidade significa a percepção que nós habitamos uma única casa comum, que é o planeta Terra. Então, essa visão global, que a gente vê o globo terrestre, diz, puxa, essa é a nossa casa. E nós somos habitantes dela. E nós devemos acolher um ao outro como irmãos e irmãs que habitam na mesma família humana. Até os primeiros pensadores, como Kant, que foram os primeiros a pensar a República Mundial. Isso era a primeira virtude de uma República Mundial, isso é, da humanidade reunida, é que um seja hospitaleiro para com o outro. E a hospitalidade como um dever de acolher o outro, e como um direito de eu ser acolhido. Por quê? Porque estamos na mesma casa, respiramos o mesmo ar, bebemos a mesma água, temos o mesmo sangue e a mesma pele, somos irmãos, somos membros dessa família. A hospitalidade. É o que menos existe hoje, a hospitalidade, rejeitamos, temos 1000 preconceitos. E hoje, ao nível mundial, há cerca de 100 milhões de pessoas que estão circulando pelo mundo, buscando a quem não possa acolhê-los e sempre são rejeitados. Falta de hospitalidade. Isso será urgente quando se agravar a crise ecológica, com o aquecimento, com a desertificação, com a erosão das terras agricultáveis, milhões deverão emigrar. Eu vi ainda o último relatório do nosso Graziano, quando esteve aqui na Rio+20, ele é o presidente da FAO, aquele organismo da ONU que cuida da alimentação da humanidade, chamando a atenção aos chefes de Estado, dizendo, o dia que houver o cruzamento entre a falta de água e o aquecimento global, nós vamos ter milhões e milhões que vão ter que sair de suas terras por fome, pelo aquecimento demasiado, por perda de safras, e eles não vão aceitar o veredito de morte, vão invadir países, vão criar problemas políticos em todas as fronteiras. Então, temos que nos preparar agora para fixá-los lá onde estão e criar condições que eles possam sobreviver. Então, aí a hospitalidade é fundamental. O segundo é a convivência. Nós não vivemos, nós convivemos. Já nascemos de uma família, estamos sempre em sociedade, somos seres sociais. Agora, há uma diferença hoje, que com a globalização, todas as culturas, civilizações, tradições espirituais, culturais estão se encontrando. E tudo é expressão do ser humano. Então, como conviver com essa diversidade, valorizando? Não é tolerando porque não aguento, na verdade, gostaria de eliminar essa pessoa. Como não consigo, então eu tolero. Não é a tolerância. É conviver alegremente, jovialmente, como forma de viver a vida humana, a essência humana, de uma maneira diferente. Nós podemos ser humanos de forma chinesa, forma indiana, forma africana, forma tupi-guarani, todos somos humanos, de um jeito diferente. Só que nós impusemos o nosso jeito ocidental a todo mundo. E o Ocidente é cada vez mais um acidente na história universal. Então temos que conviver com todos esses e aprender da troca uns dos outros, e não na rejeição, no preconceito. Então a convivência hoje é fundamental, não só ao nível mundial, ao nível do nosso país, conviver com os nordestinos, que são discriminados aqui no Sul,
conviver com os afro-brasileiros por causa das suas tradições, por causa da sua pele, conviver com os indígenas, que são outras culturas, conviver com outro tipo de religiões e igrejas que a gente não tolera, às vezes, acha demasiadamente agressivas ou diferentes. Temos que buscar formas de convivência e que torne a existência humana menos conflitiva e mais leve para todos. Então, a sustentabilidade e o cuidado da convivência e o terceiro valor, a tolerância. A tolerância é a percepção de que somos diferentes e muitas coisas são, para nós, até contraditórias. Por exemplo, a forma como os muçulmanos tratam as mulheres, nós consideramos inaceitável. Aplicamos a lei dos direitos humanos em cima deles, porque não é possível. E outras formas na China, na Índia, como são os costumes, nós temos que tolerar no sentido de dizer, eles têm direito de ser aquilo que são, primeiramente. E no diálogo e na troca, vamos crescendo mutuamente na crítica, tendo referências comuns. Eu acho 2 referências são comuns, porque a humanidade subscreveu, que é a Carta dos Direitos Humanos. Nenhum país entra na ONU, nenhum país pode fazer um negócio qualquer sem ter aceito antes a Carta dos Direitos Humanos, de como se tratam as pessoas, como se organiza a sociedade. E a outra é a Carta da Terra, que são novos valores que surgiram de baixo e foram aceitos pelas maiores instituições, como a Unesco e outras internacionais, que mostram a relação do ser humano com a natureza de forma diferente. Então, a tolerância é poder conviver com essas diferenças, aceitar que elas são legítimas, talvez nós não as entendamos, mas respeitamos o caminho deles. E dialogamos, para um aprender do outro e um corrigir o outro e chegar a uma convergência na diversidade, porque temos que viver na única casa que temos. E, finalmente, a virtude da comensalidade. Comensal significa poder comer. Isso é que todo mundo tem um direito fundamental à alimentação básica. E o primeiro dever de um governo é garantir a vida de seus cidadãos, que é o grande valor ético, eu acho, das políticas sociais, que o governo do PT inaugurou, com a Bolsa Família, Luz para Todos, etc., porque garantir a vida das pessoas. Isso não é assistencialismo, é humanitarismo em grau zero, é ser humano minimamente, permitir que as pessoas vivam, e elas têm direito de usufruir. E um dos velhos mitos de todas as culturas é imaginar a humanidade como uma grande mesa, onde todos se sentam e desfrutam da generosidade dos bens da terra. O velho sonho da humanidade, de nós sermos realmente uma família e vivermos essa comensalidade. Podemos comer juntos, celebrar juntos, cantar juntos, beber juntos. Eu acho que esse sonho vai se realizar, que era o sonho de Jesus quando fala do reino de Deus, que eu represento como uma grande ceia, onde todos entram, coxos, pobres, gente dos caminhos perdidos, todo mundo é chamado, todo mundo entra, ninguém fica de fora, porque todo mundo, como humano, tem direito a um pedacinho dessa terra, um pouco de alimento. E quero ir terminando, quais são as expectativas que estão, as alternativas que estão sendo elaboradas a partir de baixo. Eu acho que a primeira de todas, e vou ser rápido aqui, aquilo que se chama hoje a democracia sem fim, a democracia como um valor universal. Isso é não viver só a democracia no nível do Estado, da forma de governo, mas a democracia em todas as relações humanas, desde a família, pai, mãe e filhos discutem entre si, participam, nas escolas, nas comunidades, nos sindicatos, isso é, todos participam, todos trocam, todos dão sua colaboração, todos estão construindo aquilo que é o bem comum, que é a construção comum daquilo que é bom para todo mundo. E isso é chamado hoje de democracia sem fim, nunca acaba, sempre pode ser melhorada. E nós vemos que aí temos muito que fazer para chegarmos a uma democracia assim. A segunda,
nós temos que revisitar as culturas antigas. Por exemplo, as culturas antigas dos andinos elaboraram uma compreensão da convivência chamada bem viver. Bem viver não é o nosso viver bem ou qualidade de vida, que para viver bem muitos têm que viver mal. O bem viver deles é contrário. É o equilíbrio entre todos, que começa na família, marido, mulher, na sociedade, todos participando, de tal forma que eles nem têm a palavra pobre, nem existe, porque todo mundo está dentro, todo mundo é socorrido, todo mundo é ajudado. E eles criaram aquilo que Boaventura de Sousa Santos, esse grande nome da sociologia, diz a grande contribuição que eles dão à humanidade, à democracia comunitária. Quer dizer, a comunidade inteira decide, participa. Então, a categoria básica é o equilíbrio. Equilíbrio das pessoas, equilíbrio da natureza, equilíbrio com a Mãe Terra, com as energias das montanhas, dos solos, dos lagos. Equilíbrio com Deus. De tal maneira que os seres humanos têm como efeito uma paz perene. Que o fruto desse equilíbrio, e a paz é equilíbrio do movimento. Então, eles chamam isso de bem viver. Muitos dizem é uma utopia necessária. Talvez o futuro da humanidade vai na linha do bem viver. Quando chegarmos um dia a uma governança global, isto é, que haja um governo, uma articulação mundial para governar o planeta com os recursos que tem, o bem viver será uma fonte de grande inspiração, onde todos podem participar. O outro é as várias formas de economia que estão surgindo no mundo, que vem sob o nome da economia solidária, que vem da ecoeconomia, as redes de cooperação, a ecoagricultura, as 1000 formas de congregação de pessoas que vivem de forma social, comunitária, estabelecendo redes, em vez de grandes projetos e grandes empresas, uma rede de projetos. E aqui a categoria central que entra, que a ONU está assumindo, que é o biorregionalismo. Em vez de ter um modelo só de desenvolvimento, um desenvolvimento próprio para cada biorregião, que tem os seus recursos, o seu capital social, as suas tradições, a sua cultura, os seus sábios, os seus centros de reflexão. Dentro desse capital todo rico, criar a melhor forma de integração e de desenvolvimento, que é mais do que crescimento. É permitir que as pessoas humanas possam desabrochar, mostrar as suas capacidades, suas energias, sua criatividade. Então, o biorregionalismo é uma categoria central da nova reforma da ONU. Eu estou participando desse pequeno grupo da reforma da ONU. Em vez do Banco Mundial, em vez das grandes instituições, não, cada região com seus bancos, cada região com seus centros de pesquisa, com as suas universidades, com o saber daquela região. E aí, então, integra todo mundo e aproveitando o capital social das pessoas, isto é, aquilo que as famílias já sabem pela tradição, o saber popular, o saber que vem de baixo, desde ervas, desde formas de tratar a terra, as águas, etc. Somando, fazer uma ecologização do saber, todos os saberes colocados juntos, porque são janelas que nos mostram a riqueza da realidade. Então, valorizar isso, eu acho que nós caminharemos bem com esse biorregionalismo. Viu, Carlinhos, eu acho que estudar a nossa região, e a maioria de nós somos analfabetos. Nós não conhecemos a história das montanhas, a história das nossas florestas, a história dos nossos rios, a história de quem viveu aqui, quem foram os poetas, quem foram os sábios, quem foram os heróis aqui. Não sabemos coisa nenhuma. Somos ecologicamente ignorantes e analfabetos. Nós temos que estabelecer esse laço com essa realidade. Sentirmos-nos parte da natureza, não em cima como quem domina, mas junto como quem convive. E aí sim, então, nós podemos buscar esse equilíbrio que perdemos. Regressamos do exílio, porque nos exilamos da terra, voltamos para a terra, para cuidá-la, protegê-la, tirar dela o que precisamos para nós e nossos filhos. E outro grande projeto que vem da Carta da Terra, que é um documento que veio de baixo. Eu mesmo participei durante 8 anos, até na sua redação,
coordenado por Gorbachev e outros chefes de Estado aí da Holanda, de outros países, que era uma consulta de como encontrar princípios e valores para termos uma convivência pacífica, uma convivência com desenvolvimento integrado na humanidade. E o centro é a biocivilização, uma civilização centrada na vida e no cuidado de todas as coisas um para com os outros. Inclusive, a Carta da Terra começa com essa frase. Vivemos um momento crítico da história da Terra, da humanidade, e devemos fazer uma escolha. E a escolha é essa: ou cuidamos da Terra e uns dos outros, ou teremos que assistir à nossa destruição e à destruição da diversidade da vida. Então, temos que fazer uma aliança de cuidado uns dos outros. E o centro é a vida humana, a vida da comunidade de vida, porque não existe meio ambiente. Existe o ambiente inteiro, onde todos os seres estão aí interdependentes e ligados, e vivos, e têm o mesmo código genético que nós, desde a bactéria mais primitiva, passando pelas florestas antigas, os dinossauros e nós, temos os mesmos 20 aminoácidos e as mesmas 4 bases fosfatadas. Portanto, somos todos de uma mesma família, somos irmãos, somos primos irmãos. Então, a comunidade de vida, a vida no centro. E as organizações que fazemos na economia, na política, na cultura, é sempre a expressão da vida, apoiar a vida, permitir que a vida irradie. Então, uma civilização que é chamada também da terra da boa esperança, da esperança boa. Civilização centrada na vida, nas suas múltiplas formas. E aí os seres humanos estarão em comunhão com todas as coisas. Não estarão em conflito, mas se sentirão partes de um grande todo, membros de uma família planetária, cósmica, com a responsabilidade de cuidar dessa herança sagrada que recebemos da evolução, recebemos de Deus, e que queremos passar adiante para nossos filhos, nossos netos, não degradada, mas enriquecida, para que eles, olhando para trás, não nos amaldiçoem, porque podem dizer: vejam que águas que nós temos que beber, vejam que solos que temos que pisar, vejam que ar que temos que respirar, que terra para habitar, vocês não fizeram o que deviam fazer. Nós não queremos essa maldição de nossos filhos e netos, queremos a bênção deles. Vocês fizeram o importante. Eu termino com uma palavra de esperança. Falei da angústia, agora falo da esperança. Porque eu acho que esse cenário é um cenário crítico, cenário de uma crise. E a crise é a crisola, purifica. Não é um cenário de tragédia. São dores, não dores de um moribundo que está terminando a vida, mas dores de um parto, onde nasce uma nova vida. Eu acho que nós estamos numa fase de um grande parto, de um outro tipo de civilização e humanidade que começa lá embaixo, com pessoas como vocês que já fazem uma nova cabeça, fazem aquilo que se chama as revoluções moleculares. Significa: eu não posso mudar o mundo, mas posso mudar esse pedaço de mundo que sou eu mesmo. Posso olhar diferentemente a terra, as águas, o solo, a minha responsabilidade com as coisas, começar comigo. E tudo aquilo que de bom e decente eu faço não fica preso em mim, se irradia nas redes de vida, porque tudo é energia, até criar um grande tsunami de bondade que permitirá um grande salto na direção de uma civilização melhor do que essa. Então, eu acho que o cenário é de crise, não é de tragédia. E eu termino com a palavra das Escrituras cristãs, tirada do livro da sabedoria, que diz o seguinte, em forma de oração: ó Deus, Tu criastes todas as coisas, Tu não odeias a ninguém e a nenhuma coisa que criastes, porque Tu as amas, porque elas saíram de Tuas mãos. E Tu és o apaixonado amante da vida. Então, Deus, que é um soberano e apaixonado amante da vida, não vai permitir que a nossa vida se acabe num desastre, se acabe pela nossa incúria, pela falta de cuidado e responsabilidade, se acabe de uma grande tragédia.
o Deus da vida nos dará força para cumprir aquilo que a promessa do Antigo Testamento diz. Escolhe a vida para viver mais e melhor. Nós escolhemos a vida. Muito obrigado. Que horas que são? Bom, nós temos aqui várias pessoas de Taubaté, Aparecida, algumas do Rio de Janeiro, Monteiro Lobato, Jacareí, São Francisco Xavier, Guaratinguetá, e uma pessoa, uma companheira que está de passagem de Florianópolis, ficou sabendo, está aqui na palestra. Tá bom? Que linda, né? Cumprimentar aqui, está na mesa com a gente, a vereadora Rose Gaspar, vereador Willis, vereador Tchaca, está aqui também o vereador Jofre, Graças, de Monteiro Lobato. Então, nós temos até às 4h. Temos 37 minutos, temos 20 minutos. Eu acho que a gente podia abrir para três perguntas ou falas. Tá, e depois também ele vai dar o autógrafo aqui. Então, Amélia, só para avisar, ele vai continuar aqui no plenário. A gente vai organizar uma fila para as pessoas pegarem os autógrafos, tá? Então, tá bom. 3 pessoas, então. Aí o microfone aqui, quem queira. Luíde. Tá. Queria registrar a presença do PT Giba Ribeiro, também da Ângela Savastano, folclorista aqui em São José. Obrigada pela presença. O Toninho, do PSTU, também está presente. Registrar a presença do seu Rochinha, presidente da Sociedade Amigos de Bairro do Campo dos Alemães. Então, já está aqui a fila? Vamos lá? 3. Boa tarde, professor. Sou Luíde, professor e mestre em desenvolvimento humano. Recentemente, fim do ano para cá, a comunidade científica russa tem divulgado a era glacial em relação ao Sol, porque eles atribuem que o aquecimento global não tem interferência nossa, ser humano, e sim dos ciclos que o Sol tem. E o Sol está numa fase, a partir de 2014, que esse ciclo está diminuindo, ou seja, nos próximos 50 anos, a Terra vai esfriar, como no século XVII nós tivemos uma pequena era glacial semelhante a esse ciclo agora. O senhor tem algum dado sobre isso, alguma informação? E isso procede, ou os russos estão vendo somente o contraponto em relação ao petróleo, ao consumo de gás, por causa do aquecimento, ou realmente tem fundamento essa parte que a era glacial está acontecendo, apesar desse sol escaldante e calor que estamos passando? Obrigado. Nome, né? Nós vamos fazer o bloco todo, para ele responder depois. Maria Morena, boa tarde, pessoas. Eu estou com o livro do senhor que eu estou acabando de ler, e ele fala da ação do Espírito Santo na vocação política das pessoas, né? Aqui, eu vou fazer 2 perguntas, mais ou menos. Aqui, em São José dos Campos, a gente passou por um processo longo de um executivo que durou quase 20 anos com o mesmo partido. A gente tem casos aqui na Câmara dos vereadores que têm vários mandatos. Como que a gente fica com a questão do poder, da troca de poder, né, nessa questão? E a outra questão que vem junto é como que a gente está falando, que a CNBB, ela vem falar do plebiscito para constituinte exclusiva para a reforma política. Como que isso pode estar colaborando nessas questões da democracia ecossolidária, né, nessa questão? Obrigada. Mais alguém?
Boa tarde, eu sou Ana Célia, da SDS. Primeiro, dizer da minha admiração, né, pelo Leonardo Boff, desde a adolescência, quando me foi sugerido um livro na escola, né, que a gente tinha que ler para fazer trabalho, desde aquele momento, a minha admiração. Segundo, fazer a minha pergunta no sentido de que ele coloca aqui várias questões sobre responsabilidade de todos, né, sobre solidariedade, quando, na verdade, esses momentos, hoje aqui nós temos bastante gente, como você mesmo falou, mas esse bastante gente ainda é muito pouco diante do que a mídia atinge e que coloca valores muito contrários ao que aqui hoje nós ouvimos e que, em grande parte, nós, né, ou melhor, aquilo tudo que nós defendemos. Como é que a gente consegue se colocar diante dessa situação em que a grande massa da população é muito mais atingida por esses outros canais do que por esses momentos preciosos? Próximo, enquanto ele pega o microfone, registrar a presença do Salvador, presidente do PV, registrar a presença da Janaína Dias, Conselho da Mulher Empreendedora, ACI, vários docentes da Univap em Anhanguera. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos e a todos. Eu quero dar os parabéns ao Célio e à administração do São José, que traz essa questão da gente tocar nos valores. Porque não adianta só a gente distribuir renda, mas eu acho importante trabalhar essa questão dos valores. Tem muitas pessoas sendo inclusas, mas dentro de uma escola tradicional, que não toca na questão dos nossos valores. E aí o Boff trata bem disso. Eu gostaria que você falasse um pouco, porque, no geral, a gente não tem o que está se debatendo aqui. Na verdade, na escola, desde pequeno, você já começa a ser educado de uma forma, o meu diferencial, eu. Então, coloca essa questão da disputa. E, às vezes, eu coloco até o esporte nisso, porque o esporte é uma disputa que, muitas vezes, você não tem jogos cooperativos nas escolas. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco sobre isso. Obrigado. Acho que acabou, né? Eu queria, antes de passar para o Leonardo Boff, convidar todos para uma agenda da Comissão da Verdade, que está instalada aqui nesta casa. Nós trabalhamos o ano passado, a Comissão da Verdade Michal Gardenkrau. Ela ainda vai ter algumas audiências. Dia 12/12, quarta-feira, é o Movimento Estudantil Joseense sobre a Ditadura Militar, 1964-1985. Então, os companheiros que conhecer o pessoal que foi expulso da escola ETEP, João Cursino, Odonto, nos Olímpio Capitão, nós estamos convidando, alguns já vão vir depor, outros moram em outras cidades, nós estamos com problema e tal, mas é importante aí, viu, Gabriel? Já é o dia 12. Vai no dia 26/12, quarta-feira, a continuidade ainda, porque nós já temos várias pessoas que vão, algumas que vão fazer o depoimento, também é o Movimento Estudantil Joseense, sobre a ditadura de 1964. E dia 26, quarta-feira, a luta pela anistia dos trabalhadores demitidos por motivo de greves durante a ditadura. Basicamente, é o processo da redemocratização. O companheiro Ivanil está aqui, acompanhou pela GM, o Pio está aqui, então nós vamos ouvir não só a Comissão da Verdade da Câmara, os sindicatos estão participando nesta articulação. Esta audiência do dia 26, ela vai ter um desdobramento de 2 datas, além do dia 26/3, dia 2/4, vai ser as 2 audiências, esses 2 dias. E no dia 9/4, nós vamos abordar na Comissão da Verdade a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Eumano Ferreira Veloso, da Fundação Vale Paraibana, que foi fechada na ditadura militar. Então, nós estamos também, aí, quem conhece, os alunos do DCE, os professores, diretores, vão ter esse espaço para estar trabalhando, fazendo depoimento na Comissão da Verdade. Dia 16/4, a perda e reconquista da autonomia política do município de São José dos Campos. Tá? Dia 23 e dia 30 são as quartas-feiras que a Comissão da Verdade está trabalhando.
Nós vamos apresentar ainda, porque esta comissão trabalha em conjunto com algumas pessoas de São José que nos auxiliam nesse processo todo, coletivo, o senhor Pedro Lobo, Luiz Paulo Costa, o companheiro do movimento do MST, e nós vamos fazer, agora, para abril, um debate também sobre a ditadura, os 50 anos da ditadura, os anos de chumbo. Nós estamos definindo, então, portanto, vocês acompanham pelo site da Câmara Municipal, e esses debates, essas audiências públicas, ela é aberta, então, se alguma escola queira participar, nós estamos, só falar com a gente, que a gente está organizando para o dia das audiências. E nós já fizemos bastante, e podem entrar pela internet, um registro importante da ditadura militar em São José. Foi a expulsão dos estudantes do ITA, né? Nós trabalhamos esse tema de 64, 85, né? Nós tivemos um presidente do DCE, do ITA, que, infelizmente, está nos livros, foi morto pela ditadura em 75. Então, foi vice-presidente da UNE. Então, estou registrando isso porque é um trabalho que nós estamos fazendo nesse processo todo de 50 anos e no processo de redemocratização do Brasil. Então, convido aqui, tem vários estudantes, professores, para entrar na agenda e dialogar um pouco, para a gente refletir também, esse ano dos 50 anos da ditadura militar, uma reflexão do processo de um salto de qualidade nesse processo todo que a gente está vivendo. Bom, dado o nosso... Queria passar aqui para o Leonardo Boff. Gente, eu vou ser breve, porque vou ter que viajar até Petrópolis hoje ainda. Bom, sobre a questão do aquecimento, aquilo que o Russo diz é uma obviedade, porque pertence à geofísica da Terra, que ela aquece, que ela esfria, pertence ao seu evoluir. Agora, há uma diferença, que os cientistas do IPCC, essa instituição que envolve mais de 1.000 cientistas do mundo, que analisam os climas de cada país, depois se reúnem e fazem o balanço, eles se dão conta que nós rompemos o ciclo natural da Terra, que aquece e esfria. Por quê? Porque são 7 bilhões de pessoas que continuamente estão exaurindo coisas da Terra e não repondo nada. Estão poluindo água, estão jogando químicas no solo, estão perturbando o equilíbrio do sistema. E o nosso cientista que pertence ao IPCC, que é o Carlos Nobre, talvez um dos grandes cientistas que nós temos, e nós temos dado palestra juntos sobre isso, ele diz, a gente vê pela estatística que o calor está subindo, 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 devia descer e não para de subir. Quando devia cair, está subindo. E isso que é o risco. E que vem da onde? Vem do excesso de poluentes que nós lançamos contra a natureza no ar. São 21 bilhões de toneladas de dióxido de carbono que vão no ar cada ano. E outros bilhões de toneladas de metano, que é 21 vezes mais agressivo que o dióxido de carbono. Então, nos perguntamos, como é que o estômago da Terra digere tudo isso? Não consegue. E ela fica doente. Então, a última afirmação desses cientistas, antes diziam que 90% era causa humana. Agora estão dizendo 95% do aquecimento é antropogênico. É produzido pela ação irresponsável e irregulada dos seres humanos. E a gente percebe que a Terra está em caos. Vocês percebem o calor desses dias? No norte dos Estados Unidos, neves como nunca houve. Aqui, calores imensos. Quer dizer, esses desequilíbrios, na verdade, não devia se falar em aquecimento global, mas eventos extremos. Calor de um lado, frio do outro, grandes tufões de um lado, falta de chuva e secas do outro lado. Quer dizer, esse desequilíbrio que torna
a Terra é um problema para a humanidade e é a preocupação de como ela vai encontrar o equilíbrio. Agora, ela pode se equilibrar no nível mais alto de clima que muitos seres não vão aguentar. Não conseguem adaptar-se, não conseguem minorar o aquecimento. Bom, nós temos os meios. Temos refrigeradores, temos tecnologia, temos 1000 formas de se fazer. Mas os animais, as plantas e outros seres não têm. Então, muitos deles desaparecem. O último dado que o Wilson e sua equipe, que é o maior biólogo vivo, diz que por ano estão desaparecendo entre 70 e 100 mil espécies de seres vivos. Entre 70 e 100 mil espécies. Cada espécie é um livro aberto, que pode ter a solução da Alzheimer, do Parkinson. Nós nem sequer lemos o livro e já jogamos fora. E essa é a gravidade da nossa intervenção na natureza. Então, o fenômeno é complexo, tem muitas causas. Uma delas é o Sol, mas não é nem a principal. A principal é a nossa presença. Nós ocupamos 83% do planeta e ocupamos de uma forma violenta. Os 17% que não ocupamos porque não dá, que é em cima das montanhas altas dos Andes, que é as florestas do interior da África e da América Latina. Mas, senão, o resto é ocupado por nós de uma maneira violenta. Aquilo que a Morena diz, como desbancar aqueles que se fixaram no poder por muitos anos, estão aí se repetindo. Eu acho que a questão política tem que partir de baixo. Não são golpes de cima, tem que ser organização de grupos, de partidos e tal, que escolhem seus representantes, que representem não interesses de grupos, que essa é a política clássica, o famoso patrimonialismo brasileiro. Mas represente os reclamos, represente a população. E ali só se derrubam esses mediante uma democracia mais ativa, organização das pessoas, vigilância em cima deles, chamá-los. Coisa que o político mais teme, e a gente que trabalhava em favela durante muitos anos, e quando vinha eleições, chamar o pessoal lá na favela. Primeira pergunta, qual é a tua relação orgânica conosco na favela? Nenhuma. Você consultou nos seus projetos alguém das favelas de Petrópolis, que são 102, Petrópolis, cidade imperial, 102 favelas, atrás de cada morro tem uma favela. Em 2 delas tem crianças morrendo de fome. Aí eles fogem, porque não tem nenhuma ligação. Eles vão lá para pescar voto e não para representar os problemas daquele povo. Então, a Morena tem que não é bonito, Morena. Eu sou um bofe, ela é uma morena. Quer dizer. E o plebiscito, eu pessoalmente acho que uma reforma política não vem do parlamento, porque eles não vão votar contra eles, os privilégios deles. Então, o plebiscito, consultem quem é o portador do poder, segundo o primeiro parágrafo da Constituição. O portador do poder é o povo, e o povo delega aos demais. Então, vamos consultar o povo, fazer um plebiscito, uma grande discussão nacional de que tipo de democracia queremos, se parlamentar, sei lá, quem sabe voltamos a pegar os príncipes de Petrópolis, fazendo novamente imperador, não sei, eles estão lá esperando. Agora, são todos reacionários da TFP, sabe? São horríveis. Então, eu acho que, de alguma forma, deverá vir essa reforma política, porque, se a nova presidência não vier, frustrará todo o reclamo que veio de baixo. E ele vai crescer até fazermos, na marra, no sentido da pressão, essa reforma política. Ana Célia, olha, os valores dominantes não são esses que eu disse aqui. Uma das coisas mais perversas que o Brasil tem, e vergonhosas, e imbecis, esse BBB, Big Brother Brasil. Porque tudo aquilo que o diabo gosta e Deus não quer, se realiza lá dentro. E escancarado para todo mundo ver. E onde a essência e a concorrência, um destruir o outro, botar na parede, expulsar, quer dizer, tudo contra aquilo que é o mais humano dos seres humanos.
Então, é uma vergonha. Onde no mundo havia esse programa, sumiu. Só ficou aqui. E perverte um jornalista que foi colega meu na Europa, o Bial. É uma vergonha, um grande jornalista inteligente se humilha essa vergonha ética, civilizatória, é um regresso simplesmente. Então, nós devemos criticar e desligar e não ver e esvaziar o mais que pode esse tipo de coisa. Agora, eu acho que o futuro por onde caminha a humanidade, não é a partir do egoísmo, cada um afirmar a si mesmo. Onde existe a afirmação dos eus, há a guerra dos eus. Nós temos que aprender o nós, conviver juntos, levar avante a tarefa da vida, a nossa missão nesse planeta. Então, aí vêm as virtudes da solidariedade, da cooperação, da compaixão, que eu nem falei aqui, da compreensão do outro, colocar-se no lugar do outro, pensar a partir dele, envolver-se com os outros. Isso que tem futuro, porque isso que nos humaniza. Os outros nos desumanizam, nos apequenam, eles existem, mas nós resistimos contra isso e sabemos, e aí devemos fazer a nossa aposta. Por onde caminha o futuro? Não caminha na linha de Pinochet, não caminha na linha de Hitler. Caminha na linha da Madre Teresa de Calcutá, na linha de Dom Helder Câmara, desses heróis de humanidade que inspiram continuamente, como Mandela, como Gandhi, continuam inspirando a atividade política nossa. Finalmente, o último, valores. Eu acho fundamental aquilo que ele lá disse, que não basta crescimento, não basta bens materiais, nós somos saciados. Há uma espécie de saturação na nossa cultura de bens materiais, de exterioridade. O ser humano tem fome de pão, lógico, devemos saciá-la, mas tem fome de beleza, tem fome de comunicação, de autoestima, tem fome de Deus, tem fome de ser aceito, de amar e ser amado, tem fome de valores, e se dá conta que não é a riqueza que nos dá a felicidade, a riqueza é coisa do coração. A riqueza não está no banco, não está na bolsa, está na nossa capacidade de construir junto com os outros relações que são de amizade, de amor, de cumplicidade para levarmos juntos na tarefa da vida. Então, eu acho que esses são os valores básicos, e sempre foram os valores básicos que sustentaram a civilização. Então, uma sociedade como a nossa, montada sobre a injustiça, não vai durar muito. Que a própria vida não aceita ser agredida de forma continuada e prolongada. Ela se vinga, ela derruba os poderosos. E ela permite que outros surjam com muito mais benevolência e mais humanidade. Nós temos que acreditar nisso. Isto é, temos que acreditar na força da semente. A semente é pequena, mas ela contém dentro o tronco, contém dentro as folhas, os frutos, contém tudo. Cada um de nós é uma semente. Deus não nos deu plantas crescidas, deu sementes para nós, para cuidarmos delas e fazer que elas cresçam e produzam tudo aquilo que uma árvore produz. Mas era a semente. Então, nós acreditamos que esses valores são seminais, são sementes. Devemos cultivá-las e vivê-las já nós mesmos. Isso que vai triunfar e vai constituir a discreta felicidade dos seres humanos na curta passagem por esse planeta. Muito obrigado, meus irmãos. Passar para o Célio Chaves para as considerações finais. Eu queria só, para encerrar, fazer um agradecimento à Maria Zélia, que é a diretora lá do Departamento de Educação Básica, ao Romualdo Dias, da Fundunesp, que é o nosso formador principal aí da nossa política da pedagogia social, porque eles foram os dois grandes responsáveis pela vinda do Leonardo para essa formação, e ele vai estar acompanhando todo o trabalho que a Fundunesp vai fazer, vai ser uma espécie de um consultor não oficial nosso. Então, quero agradecer aos dois e que tiveram um grande empenho, e agradecer principalmente ao Leonardo pelo esforço de ter vindo lá de Petrópolis de carro, ter se disposto a fazer mais essa palestra, para que, de uma forma não egoística, a educação não se fechasse e abrisse para a cidade, pudesse dialogar com toda a cidade
sobre essas questões tão fundamentais que foram debatidas aqui. E agradecer a Amélia, porque teve a sensibilidade de ir lá e cobrar e falar, ó, vamos fazer, vamos abrir, né? A educação não pode ficar fechada em si mesma. Muito obrigado, gente. Obrigada, Leonardo Boff. Obrigados a todos e a todas. Boa tarde.